A história de Esperança Garcia, considerada hoje a primeira advogada do Piauí, é um dos relatos mais poderosos e transformadores do período colonial brasileiro. Se você gosta de história e não quer perder conteúdos como este, se inscreva no canal e ative o sininho. Em pleno século XVIII, quando mulheres negras escravizadas eram silenciadas pela força e pela lei, ela ousou desafiar todo o sistema, escrevendo uma carta ao governador do Piauí. Um gesto que, mais de 200 anos depois, obrigaria a historiografia brasileira a reescrever a forma como entendemos a resistência negra no país. Para compreender a profundidade desse ato, é preciso voltar ao início. Esperança nasceu por volta de 1750 na fazenda jesuíta de Nazaré, no Piauí. Ali, cercada por padres que acreditavam na catequese e na instrução religiosa, ela teve acesso a algo que quase nenhum escravizado tinha. Aprendeu a ler e a escrever. Essa habilidade seria seu maior instrumento de libertação e também sua arma mais poderosa contra as injustiças que enfrentaria. Mas sua vida mudou drasticamente em 1759, quando o governo português expulsou os jesuítas do Brasil. As fazendas foram confiscadas e as comunidades formadas por escravizados foram desmanteladas. Esperança, seu marido e seus filhos foram enviados para a Fazenda dos Algodões, administrada por colonos civis. A partir desse momento, sua vida mergulhou em um regime de violência aberta. Ela relata em sua própria carta que passou a sofrer espancamentos constantes, foi separada do marido, impedida de praticar a religião e proibida de ensinar a doutrina cristã aos filhos. O que antes era duro tornou-se brutal. É nesse cenário de dor, opressão e medo que Esperança toma uma decisão que mudaria a história do Brasil. Ela escreve diretamente ao governador do Piauí. O ano é 1770. A carta, datada de 6 de setembro, segue a estrutura de uma petição jurídica perfeita. Ela se identifica, descreve os abusos, aponta os responsáveis pelos maus tratos e solicita formalmente providências, pedindo inclusive que sua família seja transferida da fazenda, longe dos administradores violentos. Durante séculos, historiadores acreditaram que as pessoas escravizadas eram incapazes de compreender as estruturas formais da administração colonial. A Carta de Esperança destrói esse mito. O documento mostra que ela tinha pleno domínio da escrita, entendia como funcionavam as hierarquias de poder e sabia usar a formalidade jurídica como ferramenta de resistência. É por isso que, hoje, juristas a reconhecem como a primeira advogada da história do Piauí. Mas a história não para aí. A carta gerou impacto imediato. O governador ordenou uma investigação na Fazenda dos Algodões, algo raríssimo em denúncias feitas por escravizados. Embora o desfecho completo não esteja registrado, há indícios de que a denúncia alterou a organização da fazenda e trouxe alívio à comunidade escravizada que vivia ali. Depois disso, porém, Esperança desaparece dos registros. Sua voz se cala nos documentos oficiais, mas apenas por um tempo. Em 1999, mais de 2 séculos depois, sua carta é redescoberta no Arquivo Público do Piauí. E a partir daí, algo extraordinário acontece. Pesquisadores percebem que esse pequeno documento, guardado por séculos sem destaque, não era apenas uma denúncia, era uma janela inteira para dentro da resistência negra no Brasil. A carta prova que mulheres escravizadas eram letradas, articuladas, conscientes da injustiça e capazes de formular acusações formais contra autoridades coloniais. Ela desmonta a visão antiquada de que a escravidão no Piauí era branda e revela com voz própria a violência estrutural que marcava a vida de quem vivia no sertão. A redescoberta da carta transforma a Esperança em um ícone. Historiadores começam a utilizá-la para revisitar a escravidão no Nordeste, para repensar o papel da mulher negra na colônia e para reconstruir as formas de resistência silenciosa que existiam muito antes das revoltas armadas e dos quilombos. Sua carta passa a ser estudada em faculdades de direito, em cursos de história e em pesquisas sobre movimentos de resistência. Ela se torna referência em debates sobre direitos humanos, alfabetização de escravizados, estudos afro-brasileiros e história da justiça no Brasil colonial. Em 2017,
Como reconhecimento tardio, mas necessário, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, concede a ela o título simbólico de primeira advogada piauiense, um gesto que eterniza sua coragem e reinsere seu nome no lugar que sempre mereceu ocupar na memória do país. Hoje, Esperança Garcia é muito mais do que uma personagem histórica. Ela é a prova viva de que a resistência negra no Brasil não se limitou à fuga, aos quilombos ou às revoltas. Ela também se manifestou na escrita, na denúncia, na argumentação e na luta silenciosa travada dentro das estruturas do próprio poder colonial. Sua carta reescreve uma parte inteira da história brasileira e nos obriga a olhar para o passado com honestidade, profundidade e respeito pelas vozes que foram apagadas. A Carta de Esperança não mudou apenas a vida dela. Mudou a forma como entendemos a escravidão, a resistência, a justiça e a capacidade intelectual daqueles que o sistema tentou calar. É por isso que sua história continua crescendo, ecoando e inspirando, como um grito que atravessou séculos e que hoje, finalmente, o Brasil consegue ouvir. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e deixe seu comentário. Compartilhe também, para que mais pessoas conheçam a coragem de Esperança Garcia.